Olá, eu sou a Cíntia. E eu sou a Valentina. Mais uma vez, nós estamos aqui no Sobre Nós, um espaço que nasceu da ideia da gente compartilhar as nossas histórias com outras pessoas e, quem sabe, assim, contribuir também com a história delas, né, Vá? Exatamente, poder conhecer um pouquinho mais de vocês e ser um pouquinho mais da nossa própria relação. Trazer temas aqui que eu acho que também muitas pessoas gostariam de falar e refletir sobre. Nos outros episódios, a gente falou sobre alegria e saudade. Hoje a gente pensou em trazer um tema aqui, uma emoção que todo mundo já sentiu, mas que ninguém gosta muito de ter essa sensação, que é o medo. Acho que o medo é um sentimento que o corpo usa como proteção, né? Então, às vezes ele pode realmente nos proteger, como, por exemplo, atravessar a rua, mas ele pode nos impedir também de fazer muitas coisas que seriam boas para nós. Você se considera uma pessoa medrosa? Eu acho que eu não sou medrosa, não acho. O medo é muito importante. Com certeza. Como você falou, o medo, essa emoção, ela pode ser tanto uma sensação que nos alerta para um perigo, que é super importante, que é instintivo, mas também pode ser algo que nos muito coloque no lugar, né? e que não leve a gente a avançar para os próximos passos. É muito natural na condição de mãe sentir, às vezes, o medo de que o filho possa passar por alguma situação. E você sabe, Vá, que eu até acho que hoje o excesso de medo por parte dos pais em relação a esse impedimento. Eu tenho medo que meu filho passe por isso. Eu tenho medo que meu filho passe por um bullying, ou eu tenho medo que meu filho passe por um constrangimento, ou que ele não seja aceito na escola, ou que, né? Eu acho que esse excesso, às vezes, de preocupação também leva, hoje, os nossos filhos a serem super protegidos. Uhum. Você já se sentiu muito protegida por mim, talvez por um medo que eu tive e não você exatamente? Olha, você sabe que eu acho que esse medo das mães, ele vem, na verdade, muito pelo medo... Eu acho que o medo de vocês é da gente tomar decisões erradas. Mas eu acho que como vocês já vivenciaram muitas coisas, muitos perigos, né, muitas experiências, sejam boas ou ruins, você, de uma certa forma, vai acabar espelhando aquilo no teu filho. Você vai ter medo que aconteça a mesma coisa com ele. Então, acho que sim, isso gera uma sensação forte em vocês. Mas eu acho que... Eu não diria que eu fui super protegida. Eu acho que você sempre me deu muita liberdade de sentir, de criar a minha própria personalidade, de tomar as minhas decisões, de criar os meus medos, de uma certa forma. Os seus alertas internos, os meus alertas, né? internos, exatamente. De acordo com a minha visão na vida, com as minhas experiências, desde pequena. Mas agora, trazendo um pouco o medo, né, para a questão mais primária, assim, mais do dia a dia, corriqueira, você lembra qual é o seu maior medo quando você era criança? Olha, Porque eu tenho uma história interessante para contar sobre isso. Quer contar antes ou Eu depois? quero contar antes. Tá. Porque você adorava Michael Jackson. Nossa, já sei qual Adorava foi. Michael Jackson. Eu era fã mesmo, E gente. você, assim, eu, naquela ânsia de querer apresentar tudo pra você, de querer, eu Bem aquariana. vou trazer coisas novas pra você, quero que minha filha seja super antenada, imagina, né? 3 anos, que incrível, gosta do Michael Jackson. Vamos mostrar cultura pra Dança esse igual, povo. filha. Vamos mostrar cultura pra esse povo. Tipo E aí, o que isso. aconteceu? Um dia eu achei um DVD Nossa Senhora. com os melhores clipes, assim, do Michael Você Jackson. com Eu certeza falei, não me uou, protegeu. que Com incrível. certeza não me senti tão protegida. Não, mas é porque até aí eu não Tô brincando. tinha noção desse medo que eu tô falando, do medo primário, assim, Com né? certeza. E aí eu lembro que eu peguei, coloquei o DVD e comecei a te apresentar os clipes do Michael Jackson. E foi muito interessante, porque quando eu coloquei o Thriller, Nossa, aquilo tudo mudou na tua vida. E eu me senti muito culpada por isso. Muito gravado culpada. esse vídeo? Eu acho que uma das maiores culpas que eu carreguei por muito tempo foi isso, porque eu, achando que você ia adorar assistir o clipe do Michael Jackson, Thriller, cheio de efeitos especiais, mas, cara,
filme de terror, né? Totalmente, eu lembro que... E aí eu lembro da sua afeição, assim, olhando aquilo, se assustando e morrendo de medo. E você ficou por muitos anos com medo de lobisomem. Então você vê, né? Às vezes esse excesso também dos pais de querer... Claro, a minha intenção foi legítima, foi boa. Eu queria te apresentar uma coisa nova. Mas a vontade de te levar, né, além das suas... Da sua capacidade, né? Você era muito pequenininha, bebê. naquele momento te criou praticamente 3 um trauma, anos, né? mãe? E você passou muito tempo. Eu sei. Esse medo que eu tô falando. Você lembra desse momento, Valen? Totalmente. Olha, Foi isso mesmo? me marcou muito. Eu acho que esse foi realmente a primeira sensação que eu tive, assim, que eu possa me recordar, de medo. Eu lembro que você colocou, assim, não, vamos fazer essa criança aí super intelectual, né? Conhecedora, cheia imagina. de cultura, não sei o quê. Beleza. E eu lembro que eu ia assistindo o clipe, eu ia vendo ele se transformar bem no começo do clipe, Thriller, que ele vai se transformando. E pra mim, tipo, efeitos especiais, assim, eu não sabia mensurar, claro que entende? Então, tipo, eu comecei a ver ele, assim, se transformar e aquilo começou a me... Meu, foi super Foi pesado muito pra forte, mim. foi pesado, Eu fiquei né? muito Que horror, tempo, gente. com muito... Esse medo do lobisomem, eu realmente tive do lobisomem, né? Especificamente. Mas eu acabei ficando com muito medo de dormir sozinha. Eu lembro que eu morria de medo de ficar sozinha, de dormir sozinha. Quando eu ia tomar banho, eu fechava o olho, eu ficava tentando abrir, assim, eu ficava tipo, peraí, tá tudo certo? Não tem lobisomem atrás? Não tem. Mas tive também da loira do banheiro depois, eu tive de lendas bem urbanas, assim. E até tinha um joguinho que eu jogava no telefone, Minecraft, e tinha o Herobrine. Nossa, eu assim, tinha um medo do Herobrine, também não dormia, com medo vampiro. Mas eu vou te falar que até eu tinha medo desse jogo, porque pra mim era uma coisa tão abstrata assim, sabe? Cara, eu entrava naquilo, parecia que eu ia ser engolida por aqueles formatos, aquelas coisas. Gente, aquilo é uma piração. Você acha que você foi crescendo, esses medos se refletiram de uma outra forma, foram desaparecendo? O que você acha, assim? Então, como você se vê hoje diante dos medos que você tinha antes e agora? Os medos antes, eles eram muito infantis, não vou dizer que eram medo, assim, nossa, eles eram bobos. Não são bobos, eles né? Eram uma criança, relevantes, eles eram realmente grandes para aquela né? Tinha época, um significado, né? por trás. Mas eu acho que hoje, amadurecendo, eles viram algo muito mais emocional, vira muito mais uma questão de insegurança mesmo do que medo, você entende? Então, antes eu tinha medo de loira do banheiro. Hoje eu tenho medo de não tomar a decisão certa, por exemplo, não atingir, não trabalhar com o que eu mais amo, por exemplo, sabe? Então, são medos bem diferentes, assim, eu consigo perceber. E, assim, uma curiosidade minha, mãe, em relação a você. Vamos lá. Do que você tem medo? Porque você se mostra tão forte, tão, né, assim, pelo menos me passa. Nossa, eu tenho medo. Claro, acho que se eu estiver num lugar, de repente aparecer um bicho gigante, assim, um urso, por exemplo, eu vou ter medo. Mas não é uma coisa que eu penso na minha vida, assim, eu tenho medo de urso e esse urso vai aparecer a qualquer momento atrás de mim, né? Claro, existe esse medo, por exemplo, do perigo, que eu acho que esse é o medo do perigo, do alerta, que é o medo saudável. Eu acho que, na verdade, os meus maiores medos estão relacionados com você. Que, querendo ou não, é minha filha, tem um espaço super importante na minha vida, fundamental. Eu tenho medo, eu acho que os meus medos hoje, como mãe, ele é mais espelhado nas coisas que podem acontecer com você do que comigo. Interessante. Sabe? Com certeza. Então, eu tenho medos assim, eu tenho medo que isso aconteça, mas é mais preservação. Mas com a vida, eu acho que são relacionados a você. Sabe, medo de repente... Por isso que eu te perguntei, né, agora há pouco, sobre a... De não me ver assim, né, assim, talvez... Não, eu não tenho expectativa que você seja diferente ou que você... não é disso que eu estou falando. Pelo contrário, a gente vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre esse próximo assunto. Então, não quero muito me estender aqui, mas... O que eu sinto hoje é que os meus medos como mãe estão relacionados a coisas que podem acontecer com você. Não relacionados às suas escolhas, às suas decisões, mas coisas que podem acontecer, que de repente podem te machucar, podem te ferir, pode te
sabe? Com Relacionados a isso, a sua saúde. Isso, para mim, são os meus maiores medos. Sabe, eu não tenho medo, por exemplo, de coisas que podem ser evitadas. Uhum, Eu tenho medo de coisas que podem acontecer e que não estão sob o meu controle. com certeza. Eu acho que essa é a função da mãe diante do filho. A gente quer proteger porque a gente quer ter controle, o máximo de controle de coisas ruins e evitar que isso vir. possam acontecer, né? E assim, tem muitos momentos que a gente passa por esses medos né, que a gente acaba enfrentando e depois a gente se sente assim, ou aliviado, ou satisfeito, muitas vezes, né? Sabe, Então, filha, eu tive momentos na minha vida que eu já senti medo, por exemplo, de tomar alguma decisão. Baseado um pouco em outras vivências. Mas eu decidi mesmo assim encarar esse medo, por exemplo, e seguir a minha intuição, mesmo com medo. E deu certo, no mínimo me desafiou, me colocou numa situação, numa condição de ir além daquilo que eu acho que eu poderia. Então, resumindo, eu acho que o medo, ele é fundamental para que a gente tenha discernimento. Com certeza. Eu também acho. E tomar cuidado também, né, com o excesso ou com a ausência, porque a ausência também de medo, essa coisa, seguir em frente. Ah, não, Né, se eu pudesse te dar um conselho. Muito desbravadora, muito aventureira. Posso acabar né? A cautela, né? Não sei se ela vem, mas se eu pudesse te dar um conselho, é que você aprenda a lidar, né, com essas emoções que muitas vezes são encaradas só como uma coisa negativa, mas que também podem ser positivas quando a gente traz para a vida, fazendo com que isso nos ajude a tomar escolhas, né, ou decisões. Mas eu acho que assim, até hoje em dia também, até vocês de casa, se quiserem compartilhar, né, com a gente. Quais são os seus medos? Do que vocês têm medo? Sejam medos emocionais, sejam medos, né, medos bobos. Eu tenho muito, por exemplo, medo de avião, de altura. É verdade. Você já teve vários medos, né? Assim, foi passando de um para outro, né? Já teve medo primeiro do lobo, o lobisomem, enfim. Depois teve do avião. Mas hoje, se for para ver um medo que seria um medo bobo, assim, avião, altura, gente, eu tipo assim, pode ser o Beira-Mar Shopping, aqui ao lado, sabe? Eu vou lá, eu olho pra baixo, assim, começa a suar minha mão, Quando eu ouço as pessoas falando sobre medo, eu sempre penso, poxa, mas isso não está no controle. Então, para que sofrer com medo? Porque eu acho que quando a gente sente medo, deve ter um desgaste energético do corpo. Sim, físico. Né? Mas, enfim, e teve situações também, assim, que, por exemplo, eu sempre fui muito aventureira, sempre gostei de experimentar. Novos esportes radicais quando eu fui fazer bungee jump, quando eu fiz o bungee jump, depois eu nunca mais tive coragem de fazer. Eu não tinha medo antes, depois que eu saltei, eu tive medo. Você já fez muitas coisas radicais, né? Fala a verdade. Eu tive medo. E depois que você nasceu, eu tive mais medo ainda de fazer coisas que pudessem me colocar em perigo. Claro, porque de uma certa forma, né? De não faltar para você, né? Assim, de estar presente. Porque você sabe que, querendo ou não, a mãe pro filho sempre é muitas vezes, né? Não vou generalizar, mas muitas vezes é aquela pessoa a qual a gente olha e se espelha. Então, não ter, né, a quem, de uma certa forma, não ter a minha referência, você sabe que na minha vida, você é a minha referência. Então, você não estar aqui, eu não ter essa referência, talvez me faça falta, de uma certa forma. Mas uma coisa que você já fez na sua vida, que eu acho até legal compartilhar com o pessoal aí de casa, que eu admiro muito e que não diria que eu teria medo, mas eu não diria que eu teria medo, mas eu ficaria insegura. Você, com 17 anos, foi pra China sozinha. Foi morar na China sozinha. Isso é algo que muitas pessoas, eu acho que teriam medo de fazer, né? É verdade. Como que você se sentiu quando você foi, assim, pra China, com 17 anos, jovem, em 1900 e... Bolinhas. Vamos fazer a conta, Como que é pegar avião nessa época? Vamos fazer a conta, é melhor não falar. Pois é, eu não tive medo, você acredita? Não teve? Eu tive saudades, mas eu não tive medo em nenhum momento.
Eu fui convidada para trabalhar como modelo na China, em Taiwan, na verdade. Incrível. E eu fui com 17 anos. Meus pais ficaram com mais medo do que eu. Tinham muito medo. Tinham medo de eu sumir lá, de eu virar escrava Era branca. por carta mesmo? E eu me comunicava com a minha família por carta. Caramba! É muito incrível isso, né? Que louco, Porque né? eu acho que eu sou uma das últimas gerações, assim, se não a última, que vivenciou várias fases, né, dentro dessa comunicação, sabe, do tete-a-tete, de você poder enviar carta para as pessoas, fax. Eu mandava fax e era que é super fax? caro. Fax. E que fax, gente? Fax. Ninguém sabe o que é fax, gente. Tá bom, vou explicar para vocês, tá? Mas você sabe que hoje em dia é muito usado o fax ainda para passar tipo o WhatsApp documentos, da porque de uma época. certa forma o fax ele não pode ser invadido, né? Tem alguma coisa assim. Bom, enfim, sem me estender muito no fax, que eu também não sou uma boa conhecedora de fax, mas o fax é um aparelho onde você escreve, né, um papel, aí você coloca ali, liga o número da pessoa, a pessoa atende do outro lado, por favor, sinal de fax, ela aperta um botãozinho, e aí o papelzinho começa a descer, como se estivesse fazendo um xerox, e vai saindo no papelzinho lá do outro Que lado. loucura. É, incrível, né? Pois é. Isso era, naquele momento, o mais rápido, o melhor custo-benefício, Foi o mais- mas mesmo assim era caro, porque você paga por espaço. Então a gente aproveitava e escrevia desde o cantinho até a última pontinha. Devia ser tipo assim, e às a vezes comia última a letra, atualização, sabe? assim, era grande o E negócio. olha, da China até o Brasil, demorava uma carta 30 dias. Então, imagina, quando chegava a minha carta para os meus pais, muita coisa já tinha acontecido, né? Louco. Mas eu fiquei 4 meses em Taiwan. Foi uma excelente experiência. Foi o primeiro lugar internacional que eu fui. Eu nunca tinha ido para nenhum outro lugar, nem para Argentina. E eu fui para a China. E Que louco. Horas de eu viagem, fiquei hein? muito feliz de conhecer, sabe, uma outra cultura. Foi muito rico para mim, assim, poder. Talvez eu não tenha. Depois eu fui tendo, né, a dimensão da importância de ter estado lá, de ter vivenciado isso. Tinha gente que parava na rua e achava, queria tirar foto porque achava. Eu sempre fui magra e eles achavam minhas pernas super compridas e eles achavam graça e apontava. Engraçado. E, enfim, foi uma boa época. E depois eu comecei a viajar e viajei sempre. Eu gosto, né? Você sabe. Sim. Sempre quando eu posso, eu levo você. Acho que você não tem E- pés, você tem rodinhas. Eu tenho rodinhas, é verdade. E te levaria muito mais, se você quisesse. Adoro. Nossa, quem não gosta de viajar? Eu gosto de viajar, só não gosto de pegar avião, porque eu tenho medo. Para, isso eu não não é, vou deixar de isso não te viajar por impede. avião, Você né? fala isso, mas você já viajou Nossa, bastante, gente. você continua. E o medo, ele precisa ser encarado e trabalhado. Claro, existem as fobias, que são aquelas doenças que realmente precisam de profissionais, né? Não é um bate-papo, às vezes, não é um segurar na mão. Eu acho que esse segurar na mão, dá a mãozinha aqui para mamãe, segurar na mão, né? Esse apoio, eu acho que é super importante em momentos de medo, sabe? Se vocês aí tiverem, né? Mas eu acho que para quem tem fobia, claro, tem que procurar um profissional. Dizem que depois da morte, o segundo maior medo é o de falar em público. Sabia? Com certeza. É. Com certeza. Com certeza. Também tenho. Mas você sempre foi desinibida, eu acho. Você pode ter se sentido insegura, porque eu sei que você ia falar sobre isso agora, mas eu acho que você sempre foi desinibida, não? Gente, teve uma apresentação de show de talentos. Que eu não sei por que raios. Bom, foi ótimo ter essa experiência, essa história aqui pra poder contar pra vocês. Mas uma vez eu participei de um show de talentos pra cantar ainda Fico Assim Sem Você, da Adriana Calcanto. E, eu lembro, tá assim. Até hoje eu olho e falo, mas o que eu coloquei? Por que eu fiz isso? Eu não sei, mas. Mas não, mas foi uma ótima experiência, mas. Por quê? Eu senti muito acho medo, fofo, Eu ficava toda nervosa. Não, talvez agora, com esse olhar, você olhe pra trás e sinta assim, tipo, Não, eu que gostei de ter. boba. Hoje Mas, eu adoro poder então, ter essa história pra contar. Mas na época eu era mais. Você se jovem, sentiu eu me envergonhada? Com certeza. Foi um medo, assim, de estar ali, de repente? Eu acho que sim. Mas eu acho que é isso. O medo pode nos proteger, sim.
mas pode nos impedir. A gente só tem que saber equilibrar isso, né, dentro das nossas decisões, que é o próximo assunto que vamos estar conversando um pouquinho. Então, escreva pra gente, conte também qual foi a última vez que você vivenciou o medo, se você quer compartilhar alguma história relacionada a isso, medos de infância, que se estenderam, que se modificaram ou que vieram à tona depois, e até aqueles que são importantes para as suas decisões no dia a dia. Até o próximo episódio. Até o próximo Sobre Nós.